boa noite a todos vocês que já estão conectados conosco pelo Facebook para participarem desta live especial com um tema muito importante que é a volta à igreja nesta pandemia. Realmente, este ano, nós fomos pegos de surpresa, não é? Quem é que esperava que isso tudo ia acontecer? Mas, frente a esta pandemia, nós temos, então, muitos cuidados a serem tomados agora que nós vamos retornando aos poucos às nossas igrejas. Devido a isso, as igrejas, né, comércio, tudo foi fechado, e agora, aos poucos, nós estamos retornando. E nós estamos bastante conectados, ligados para sabermos direitinho todas as coisas, as prevenções que nós temos que tomar para que todos possam voltar em segurança, participando novamente deste ambiente gostoso que são as nossas igrejas. Nós já estamos com saudades, não é mesmo? E nós queremos, então, retornar, mas respeitando todas as orientações especiais que nós temos recebido aí da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, e nós estamos em conformidade, então, com todas essas orientações para que nós possamos retornar às nossas igrejas com toda a segurança, tomando todas as medidas necessárias de higiene, de desinfecção do ambiente, para que tudo possa ser feito da melhor maneira possível, com muita segurança. E é uma alegria, então, ter vocês aqui conosco nesta noite, onde nós vamos participar destes momentos especiais, com várias orientações importantes, então, para que este retorno possa ser bastante efetivo, vitorioso, não é? Da melhor maneira possível, para que nós possamos, então, estar ali congregando com toda a segurança, louvando ao nosso Deus e agradecendo a Ele por tantas bênçãos que tem derramado sobre o seu povo. Nós temos, nesta noite, pessoas especiais que estarão participando durante esta live. E neste primeiro momento, eu gostaria de dar a palavra ao nosso querido presidente da nossa Associação Paulista Central, que é o pastor Erlo Brown. Ele está conosco aqui e vai dar também uma palavrinha com carinho para todos vocês. Boa noite, pastor Erlo. Boa noite, professora Verli. Nossa, como fala bonita essa menina, essas mulheres são uma grande bênção, né? Muito obrigado, professora Verli, pelo carinho aí de receber as meninas. Quero também dar a cordial boa noite à nossa líder do Ministério da Mulher. Depois ela vai ser mais detalhadamente apresentada. A professora Thelma Brenha, muito obrigado por estar conosco, nos ajudando nesta noite. Também quero agradecer ao doutor e pastor Dorival. Imagina que bênção. O título de doutor já bastava, mas ainda é pastor, um homem de Deus, um homem que tem colocado a sua vida à disposição para salvar vidas. E para nós é uma inspiração muito grande, doutor Dorival, o carinho como o senhor trata todos os pacientes. E a gente vive conversando, importunando o senhor, mas o senhor tem uma paciência, acho que acima da de Jó. Que Deus o abençoe grandemente. E muito obrigado por estar conosco também nessa noite. É uma bênção poder tê-lo conosco. Ele é o diretor do nosso Hospital Adventista de São Paulo, e ele está em todas as lives. Ele tornou-se, e já era, né, um dos médicos mais populares aqui da Igreja Adventista, e muito obrigado por sua orientação, por sua capacidade de poder orientar o povo de Deus. Muito obrigado. E, queridos, o salmista, ele disse uma ocasião, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas hoje o povo está um pouco assustado, né? Como é que pode voltar? Como é isso? O governo, a municipalidade, como é que a gente tem que lidar com tudo isso? E eu me lembrei de um texto que tem na carta de João III, que é o objetivo da nossa reunião hoje. João dizia o seguinte, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ou seja, a gente tem que voltar para nossas igrejas, louvar a Deus, mas com saúde.
e esse é o objetivo da nossa reunião. E eu que gostaria agora de, além de agradecer a todos os nossos líderes que estão conosco, mas também agradecer a Deus pelo cuidado que tem tido pela sua vida, pela sua família e também pela sua igreja. Eu vou orar nesse momento. Querido Pai que estás nos céus, nós estamos muito felizes, porque muitos locais a igreja já pode se reunir, temos algumas limitações, é certo, e nós queremos fazer tudo de acordo com a tua vontade e também proteger a vida dos nossos irmãos, nossos amigos. A igreja sempre foi um lugar de segurança, um lugar onde a gente pode se amar, mas, acima de tudo, proclamar o evangelho e ouvir também a tua palavra. Nesta noite, nós pedimos que o Senhor possa usar mais uma vez a professora Thelma, também o doutor Dorival, a professora Verli e todos os que estão conosco no nosso canal, para que possam fazer a pergunta e levar esclarecimento e luz às nossas igrejas. Que o teu Santo Espírito dirija essa nossa reunião, essa nossa live. São bênçãos que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor Erlon. Realmente é muito especial o senhor estar conosco aqui, nos apoiando, nos dando esta força, neste momento, então, dessa live que nós estamos fazendo aqui com a liderança do Ministério da Recepção e também de toda a igreja, porque, afinal de contas, todos estamos num momento especial, onde estamos buscando mais informações, querendo aprender um pouco mais para saber como que nós devemos nos comportar agora, ao estarmos, então, retornando aí às nossas igrejas. Nós temos, então, um convidado especial, que é o Dr. Dorival Duarte, médico ali, diretor responsável do Hospital Adventista São Paulo, infectologista, tem sempre estado conosco, nos dando um apoio muito grande, nos dando orientações muito importantes, pertinentes. É uma alegria, doutor Dorival, ter o senhor aqui conosco, participando deste momento especial. Esta pandemia realmente tem assustado a muitas pessoas, né? Passamos aí por momentos de afastamento, né, das pessoas, esse afastamento social, tivemos as nossas igrejas fechadas, e agora, aos poucos, elas estão se reabrindo. Algumas já se reabriram, outras ainda irão, né, serem reabertas, mas nós já estamos nos antecipando e ajudando aqueles que já estão abrindo, retornando às igrejas, dando aí orientações importantes, e muitos realmente têm aí algumas dúvidas ainda em relação a esse vírus, o Covid-19. Eu gostaria, então, que o senhor pudesse abordar um pouquinho, falar como é que está atualmente aí essa questão do vírus, essa doença que está aí acometendo tantas pessoas e os nossos irmãos também. Muito bem-vindo, doutor Dorival, muito obrigada pela sua presença, e a palavra agora é com o senhor. Obrigado, professora. Quero agradecer a oportunidade de compartilhar esses breves minutos aqui com todos os nossos amigos e uma parte da liderança de nossos irmãos da Associação Paulista Central. Quero agradecer ao pastor Erlon Brown, a quem a gente tem no coração já desde alguns poucos anos atrás, né? Quando o pastor cantava no Quarteto da Voz da Profecia, puxa, que deleite ouvi-lo, né? E junto com os demais companheiros daquele tempo, como também o é com os jovens de agora também. Também agradecer à professora Thelma pelo convite para estar aqui com vocês também e compartilhar algumas coisas muito breves e muito sucintas. Eu quero dizer que, com certeza, a doutora Thelma ela vai explicar uma série de passos que as igrejas darão e uma forma de comportar-se na igreja e na entrada, quando os irmãos chegam na igreja. Tudo muito detalhado, muito bem pensado. Realmente, eu fiquei assim bastante surpreso, desde um ponto de vista positivo, de ver praticamente de uma forma irretocável a forma como que se preparou a reabertura das nossas igrejas com a orientação
ao nosso Ministério da Recepção para receber os nossos irmãos. Mas, realmente, do ponto de vista médico, claro, estou ainda preocupado, como centenas, milhares de colegas nossos aqui em nosso país, pela forma como que a pandemia ainda vai se movendo aqui em nosso país. Particularmente aqui na cidade de São Paulo, a gente já vê uma tendência à redução nos leitos internados, né? Aqui no próprio hospital a gente já começa a ver isso. A gente já começa a ver hospitais de campanhas sendo desarmados, né? Aqui mesmo na Grande São Paulo, no Rio de Janeiro. Mas uma preocupação que a gente tem é realmente da interiorização da pandemia. A pandemia chegando ao interior, às cidades menores, e justamente o que a igreja está procurando fazer, atuar em consonância com as autoridades de saúde de cada município, isso dá solidez para que nós possamos abrir as nossas igrejas ao tempo em que as autoridades deem a permissão para que possamos fazê-lo. Mas, ao fazê-lo, devemos fazê-lo com responsabilidade, né? Então, será passada aqui, ao longo da live, uma série de informações que são realmente informações preciosíssimas e muito bem pensadas. Realmente, eu quero, mais uma vez, felicitar a professora Thelma, felicitar a professora Verli, felicitar a todos que estiveram envolvidos na composição das recomendações e das orientações. Mas eu devo dizer também que a infecção pelo vírus não é uma coisa que a gente tenha que encarar com somenos, né? A gente tem visto realmente pessoas jovens fora da faixa etária mais tradicional de afecção com problemas mais sérios. A gente tem visto pessoas jovens abaixo de 40 anos tendo quadros de infecção bastante severos. Mas, nesse contexto, o que eu gostaria de dizer é que nós tivemos algumas chances a mais de propiciar uma melhor condição para o nosso povo, e quando eu me refiro ao nosso povo, me refiro aos nossos semelhantes, né, aos nossos concidadãos, em questão de atenção à saúde, com o que nós aprendemos do que aconteceu na China, do que aconteceu na Itália e do que aconteceu na Espanha. Tivemos mais tempo como saúde pública para nos preparar para enfrentar esta pandemia. E talvez tivéssemos, me incluo, né, falando na questão de saúde pública, talvez tivéssemos que ter feito também algumas coisas mais diferentes do que as que foram feitas até aqui, agora. Nós, por exemplo, a diferença do que aconteceu com a Itália e com o que aconteceu lá na China, hoje nós já temos a solidez de alguns fármacos que nos ajudam na redução da mortalidade dos pacientes, e isso é um fator muito importante. Eu não vou entrar na questão do uso de determinadas drogas que acabaram tomando um viés político muito grande aqui em nosso país, infelizmente, e por conta disto, certamente centenas de brasileiros acabaram perdendo a oportunidade e a chance de ser tratados de uma forma mais precoce, e essa perda dessas oportunidades fez com certeza que algumas centenas, talvez várias centenas, talvez eu possa dizer milhares de brasileiros tivessem que acudir aos hospitais no estado avançado de infecção, quando nesses casos, né, quando o paciente está num estadio mais avançado, a gente tem muito pouco a oferecer para eles em termos de medicação. Mas hoje nós temos melhores condições do que os italianos tinham e até mesmo do que os espanhóis tinham. Esse final de semana, né, a gente estava aí ouvindo um grupo importante de colegas nesse país, colegas que se mobilizaram aqui no estado de São Paulo, se mobilizaram em outros estados, justamente como uma forma de fazer mais notória à saúde pública o clamor pela disponibilização de medicamentos que a gente hoje sabe
tirando o viés político, que, se utilizados de uma forma precoce, eles interferem de uma forma positiva na evolução da doença dos pacientes, impedindo que muitos desses pacientes venham a chegar num estado de insuficiência respiratória nos hospitais e tenham que ser submetidos à ventilação mecânica. Mas, mesmo sabendo que a gente hoje tem algumas opções de tratamento que os nossos amigos da Europa não tinham, é importante para nós continuarmos tomando todo o cuidado para prevenir, para evitar o contato com o vírus. Isso é primordial, né? Então, isso passa, ademais de todos os cuidados em termos de um distanciamento social, mantendo uma distância maior que 1 metro, né? Hoje eu recebi um artigo muito interessante dentro da medicina, que é uma meta-análise, né? Uma meta-análise, em realidade, é um compilado de todos os artigos publicados naquele tema. E era justamente sobre essa questão do distanciamento social. E esta meta-análise, a conclusão que chegava é que, efetivamente, a distância a ser perpetuada entre as pessoas para reduzir o risco de infecção é estar 1 metro a mais de distância. Então, esses cuidados, né, serão mencionados aqui ao longo da live em relação à presença das pessoas na igreja, os grupos familiares que poderão sentar-se juntos na igreja, mas aquele irmão que a gente não vê há semanas, né, há meses, a gente tem que tomar o cuidado e manter essa distância de pelo menos 1 metro deles, né? Isso vai acontecer por um tempo ainda, até que a gente tenha a disponibilização de uma vacina que seja eficaz e que possa nos deixar tranquilos, como hoje nós temos essa tranquilidade que nos vem da vacina, por exemplo, do influenza, a vacina da gripe, que todo ano as pessoas são aconselhadas a tomar. Mas, nessa retomada, então, em síntese, eu gostaria de dizer que vamos retomar com seriedade, vamos retomar com responsabilidade, consoante com as orientações dos departamentos de saúde, das secretarias estaduais e municipais de saúde, no nosso caso, municipais, né? Para que nós possamos, então, fazer com tranquilidade e permitir que nossos irmãos venham para a igreja, mas envolvidos em uma áurea de segurança que nós podemos propiciar para eles. Eu sei que talvez tenha aí algumas perguntas a serem feitas, e eu sei que o tempo é curto, e eu sei que o conteúdo que será apresentado é um conteúdo bastante grande, que eu já tive a oportunidade de presenciá-lo na semana passada, e eu não gostaria de tirar a oportunidade dos irmãos de se embebedar do conhecimento para a recepção dos nossos irmãos. Mas, se tivesse talvez uns 3 minutinhos, 2 minutinhos, e alguém que tivesse alguma pergunta, eu teria o máximo prazer de responder, se tiver condições de fazê-lo e se tiver tempo para fazê-lo também. Tá certo. Estamos abrindo aqui, então, a perguntas, né? E eu gostaria só, assim, que o senhor desse uma comentada. Quando a pessoa teve febre, não é? Na noite anterior, e, assim, ela deve ir à igreja? Uma pessoa com febre, ou que teve febre, tomou antitérmico, porque, assim, nós temos um protocolo aí de estar verificando a temperatura, né, das pessoas, mas se a pessoa teve febre, toma um antitérmico, ela chega na igreja sem febre, né? Então, as pessoas têm que ter uma consciência, né, doutor? Como é que é isso? O que a gente diz para as pessoas? Como que elas podem ir para a igreja? Qual é o tipo, né, de condições que uma pessoa tem que ter para poder frequentar a igreja ou ir a um culto? Nós recomendamos aos irmãos que não deem um jeitinho de ir à igreja se eles tiveram febre no dia anterior. Claro, vão tomar o antitérmico, vai baixar a temperatura, vai chegar lá e o termômetro digital, o termômetro eletrônico vai aferir que ela está sem febre. Mas, obviamente, se qualquer pessoa teve febre no dia anterior e não sabe por que é a febre, essa pessoa deve evitar ir à igreja, porque este pode ser um dos sintomas da infecção pelo coronavírus. Talvez valha a pena a gente mencionar um pouquinho que a tríada clássica de infecção, febre, tosse e cansaço ou falta de ar, esta tríada não se vê em todas as pessoas. Nós estamos
cansados de ver pessoas que têm infecção pelo coronavírus e não têm febre. Muitas vezes, o sintoma primário será um sintoma neurológico. E que sintoma neurológico é este? A pessoa perde o olfato, ela perde a capacidade de perceber o odor das coisas, perde o gosto, ela não sente mais o gosto das coisas. E isto, muitas vezes, precede a manifestação clínica da infecção, precede a febre, precede a tosse. Então, mesmo se você, de hoje para amanhã, você perder o olfato, esse pode ser um indicador precoce de infecção pelo coronavírus. E, com certeza, essa pessoa não deveria ir à igreja, ainda que não tivesse febre. Muito bem. Temos uma pergunta aqui que estão dizendo o seguinte, essa pessoa ouviu dizer que esse vírus ele pega pelo ar. Se isso é verdade? É verdade, sim, mas é uma verdade parcial. Por quê? Porque ele pega pelo ar no momento em que a gente está próximo a uma pessoa que tosse ou uma pessoa que espirra. Então, pois as gotículas em aerossol que ficam ali em suspensão, em um raio de até 1,5 metro da pessoa que espirrou e tossiu, é possível, sim, adquirir a infecção por esse contexto, por esse caminho. Mas a infecção se adquire especialmente por tocar as superfícies onde uma pessoa que estava infectada esteve ali naquele ambiente, em uma mesa, por exemplo, ela tocou na mesa, tocou no banco e essa pessoa estava infectada, ela tossiu, ela espirrou, gotículas depositaram na superfície inerte e a gente vai, coloca a mão na mesa e depois a gente leva a mão no rosto, leva a mão no nariz, toca os lábios, e isso é suficiente para inocular a infecção. Então, pois, daí o cuidado da higienização das mãos, né, com frequência, daí o cuidado do uso de máscaras, porque essas são formas eficazes de evitar a transmissão. E mesmo quando uma pessoa que espirra ao nosso lado, se ela está de máscara, vocês já viram isso N vezes na televisão, e você está de máscara, a possibilidade de você adquirir a infecção é extremamente baixa. Se reduz de uma forma dramática. Então, essas são medidas fáceis de serem tomadas, são dispositivos fáceis de serem utilizados e que ajudam a reduzir a chance de adquirir essa infecção. Perfeito. Uma outra pergunta, doutor, ele disse o seguinte: se uma pessoa entrar em contato com outra pessoa que foi contaminada ou que está contaminada, ela deve se resguardar também, mesmo sem ter sintoma nenhum, de estar tendo contato com outras pessoas? Ótima pergunta. Sim, deve. Deve porque nós estamos vivendo num período de pandemia e pessoas que têm manifestações do trato respiratório, ou seja, sintomas gripais, tem que ser considerado que isso seja pelo coronavírus até segunda ordem, né? Até que se demonstre o contrário. E quem teve contato com esta pessoa, ela deve resguardar-se durante 2 semanas do contato próximo com outras pessoas, porque esse é o tempo de incubação do vírus, né? A gente diz até 2 semanas, mas normalmente quem desenvolve a infecção, com frequência vai fazê-lo em um período de até 1 semana. Mas por uma segurança maior, a gente pede para a pessoa manter o distanciamento social por 2 semanas, se ela teve contato com alguém com sintomas respiratórios, e especialmente se sabe que aquela pessoa tinha uma infecção pelo coronavírus. Tá certo. Muito obrigada, doutor Dorival. Eu acho que essas perguntas aí eu vou dar uma reduzidinha aqui, eu acho que eram as mais importantes que eu selecionei aqui que foram feitas. Agradeço mais uma vez a sua participação, viu, por estar mais aqui com a gente nesse momento especial. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu tenho certeza que conforme as dúvidas forem surgindo, a gente pode te consultar, não é? Mesmo fora da live, para poder estar esclarecendo a igreja se a gente tiver dúvida de algum procedimento. Pode ser, doutor? Para servir a vocês, com muito prazer, ok? Ok. Qualquer dúvida, então, vamos procurar o senhor, tá bom? Muito obrigada. Uma boa noite e até mais, até qualquer hora aí. Tá bom? Boa noite, obrigado. Ok. Nós temos agora, então, uma participação especial com a nossa querida amiga Thelma Brenha.
ela é a nossa líder da União Central Brasileira para o Ministério da Mulher e Recepção, e ela vai estar, então, nós a convidamos para estar falando sobre esse assunto tão importante, dos cuidados que nós precisamos ter, quais são as ações importantes que nós temos que tomar daqui para frente, para que as igrejas, então, possam ser frequentadas por pessoas com bastante segurança. Como o doutor Dorival falou, por conta dessa pandemia, né, realmente, para a gente voltar a ter um normal, vai ser um novo normal, na realidade, né? Porque enquanto não houver realmente aí uma vacina, a gente não vai ter 100% de segurança. Por isso que nós temos que tomar todos os cuidados e todas as medidas de acordo com as orientações que nós conhecemos aí, né, do Ministério da Saúde, as secretarias e tudo mais. Então, em cima disso, professora, você preparou aí um conteúdo especial para estar compartilhando, então, com a nossa liderança, né, com as nossas líderes aí do Ministério da Recepção em especial, e eu gostaria de te agradecer por estar conosco aqui, participando, então, dando aí para todos nós essas orientações riquíssimas e importantes para o nosso novo normal, para a gente poder voltar, então, para a igreja com segurança. Obrigada, querida, e a palavra é com você. Obrigada, Verli, obrigada, minha amiga. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite, juntamente com o pastor Erlon. Boa noite, pastor. Muito obrigada por eu estar neste momento com a sua associação, com o seu povo, com seus membros e com os meus também, né? Porque eu faço parte dessa associação também e sou muito feliz por participar e pertencer à APAC. Apesar de estar, né, atuando em toda a União, mas meu marido trabalha na APAC, nós somos, então, membros dessa associação e é um privilégio enorme estar aqui nesta noite. Muito obrigada, Verli, pelo convite. Nós estamos vivendo um novo momento, né, na nossa vida e é um momento onde nós precisamos estar preparados para um recomeço. Isso é muito bom. Então, neste momento também, eu quero cumprimentar a todos, os pastores também que estão assistindo, os líderes, os recepcionistas. Eu fico muito feliz por este momento, né, que nós estamos tendo este privilégio nesta noite de parar um pouquinho para a gente repensar na nossa volta. Como vamos voltar para a nossa igreja? Como vai ser? Tem uma coisa que, para mim, é bem simples de dizer em relação às ações de nós seres humanos. A adaptação do ser humano é algo incrível. Nós somos seres extremamente adaptáveis. Então, tenho a certeza que neste momento nós vamos nos adaptar também nesta volta. Porém, nós precisamos fazer essa volta com muita responsabilidade. Eu acho que, neste momento, a responsabilidade social é extremamente importante. E nós que estamos à frente da igreja, liderando os departamentos, o que nós mais queremos é proporcionar para esta volta segurança. É por isso que a professora Verli, com muito carinho, preparou este momento nesta noite, para que a gente pudesse, então, pensar um pouquinho sobre as ações que nós vamos ter ao retomarmos as nossas atividades na igreja. E é muito bom quando a gente fala com antecedência, porque a partir de hoje eu tenho a certeza que os recepcionistas, que os líderes, os liderados estarão pensando em ações que poderão facilitar a volta dos membros e também dando a cada um a segurança e a certeza de que a igreja será um ambiente seguro. É isso que nós queremos. Bom, eu quero compartilhar a minha tela, então, com vocês, para a gente falar sobre os protocolos que foram preparados. Porém, antes de compartilhar, eu quero dizer para vocês que os primeiros protocolos, eles têm totalmente a ver com as ações dos recepcionistas. Depois, os últimos, eles têm a ver também com as ações das pessoas que estarão cuidando da limpeza da igreja,
tem a ver com diáconos e diaconisas, mas como nós sabemos que na equipe de recepção existem também diáconos e diaconisas que participam, então nós colocamos esses protocolos porque existem essas pessoas que participam junto com a equipe da recepção. Então fiquem tranquilos, se em algum momento vocês falarem assim, não, mas isso não tem a ver com a equipe da recepção, mas tenham a certeza que aprender nunca é demais. E quanto mais pessoas informadas nós tivermos para esta volta da igreja, melhor será. Então, fiquem tranquilos em relação a isso, mas se você perceber que o protocolo não tem a ver com a sua ação, mas é importante que você tenha esse conhecimento, que você adquira esse conhecimento até mesmo para você ajudar. Você faz parte da comissão da igreja, você pode ajudar o pastor quando o pastor estiver conversando sobre esses detalhes. Então, informação nunca é demais. E, na realidade, esse protocolo, se a gente fosse falar sobre ele todo em relação à volta da igreja, ele seria muito maior do que nós vamos falar hoje, né? Então, ele é um protocolo resumido, voltado para a ação dos recepcionistas e tendo uma parte também em relação aos diáconos e as diaconisas, mas no final deles, tá bom? Então, vamos juntos aqui. Estudarmos, né, nessa noite um pouquinho sobre a nossa volta, sobre as nossas ações, o que é que nós vamos fazer, como será. Acho que deu certo aí, né? Muito bem. Então, nós vamos falar sobre estes protocolos durante a crise, né? A crise não terminou e mesmo assim nós estaremos voltando, mas nós queremos voltar com segurança. A primeira coisa que nós precisamos enquanto líderes é capacitar a nossa equipe. Então, neste momento, a professora Verli, como líder da recepção da PAC, ela está capacitando a equipe dela. Porém, se dentro da sua equipe nem todos estão presentes, você terá que fazer uma capacitação interna também, para que todos entendam as ações que terão que tomar e seguir a partir deste novo momento que nós estamos vivendo. Então, todos deverão ser capacitados para que possam estar preparados e com responsabilidade em relação às suas ações. Muito bem, a primeira coisa, manter o ambiente da igreja limpo e organizado. Aquele ambiente onde o líder da recepção fica é um ambiente extremamente importante neste momento que ele esteja organizadíssimo e totalmente limpo, porque é por ali que todas as pessoas que vão entrar na igreja irão passar. E nós sabemos que as nossas igrejas ficaram fechadas por muito tempo e, de repente, algumas coisas foram colocadas ali na recepção. Antes da sua igreja ser aberta, é necessário que você esteja indo, esteja olhando, observando como se encontra este ambiente onde a sua recepção é realizada a cada sábado, a cada culto. Este ambiente precisa estar totalmente limpo, organizado, sem nenhuma caixa, nada que não tenha a ver com este ambiente. Então, é muito importante que você faça que você vá até a igreja e observe para que as pessoas, ao retornarem à igreja, possam sentir-se bem recebidos e bem recepcionados em relação ao ambiente também. Muito bem. A recepção, como eu sei muito bem qual é a postura que a professora Verli adota em relação à recepção da PAC, faz anos que ela fala, né, sobre a recepção uniformizada. Então, neste momento, além da recepção voltar uniformizada, ela deve também estar usando máscaras. Não existe a possibilidade de ter algum recepcionista à frente da igreja sem o uso de máscaras. Isso nós não podemos nem cogitar, nada, mas em nenhum momento nós não podemos imaginar a volta dos recepcionistas sem as máscaras. É importante que vocês saibam disso e já se preparem para isso.
Nesse momento, vocês vão estar usando máscaras, então nós precisamos treinar o nosso olhar, né? O nosso olhar, ele diz muito, vocês sabem muito bem disso. Se nós estamos bravos, se nós estamos tristes, se nós estamos felizes, as pessoas percebem através do nosso olhar. E nós que estamos ali na frente da igreja, vocês que são os recepcionistas, sabem o quanto nós falamos da importância do sorriso ao receber as pessoas. E neste momento você vai ter que treinar o sorriso através do seu olhar, né? Porque você vai estar com máscara, mas você não vai deixar de sorrir. Então é muito importante que você já se prepare para isso neste momento, né? Sorrir através do olhar. Uma coisa bem importante é que a recepção, a sua equipe de recepção, ela terá que ser reduzida. Vocês ouviram o Dr. Dorival falando neste momento que nós precisamos ficar no mínimo 1 metro de distância. Existem outros protocolos que dizem que, na realidade, nós deveríamos estar a 2 metros de distância. Então, entre 1,5 metro e 2, nós devemos estar de distância. Inclusive, as pessoas que estarão ali à frente da igreja fazendo a recepção. Eu sei que muitas igrejas, eles têm o hábito de ter 4, 5 recepcionistas ali à frente. Nós não podemos mais ter este número de recepcionistas. Então, a nossa recepção também precisa ser reduzida neste momento. A nossa equipe vai ser reduzida porque nós não podemos ter aglomeramento de pessoas ali na frente da igreja. Então, é muito importante que você já comece a pensar em relação à ação dos recepcionistas ao ser reduzida a sua equipe, tá bom? Então, isso já é algo que a gente precisa pensar e planejar para o nosso retorno. Outra coisa que nós precisamos ter ali na nossa recepção, você precisa conversar com o pastor da sua igreja, precisa conversar com o ancião que cuida, né, do seu departamento, que é o responsável também pelo departamento de recepção, sobre a possibilidade de ter máscaras à disposição para aquelas pessoas que chegarem sem máscaras. E isso era algo que nós nunca imaginamos ter na nossa recepção. Mas a partir de agora, a partir dessa volta, é extremamente importante que você tenha máscaras e com muito jeitinho, aquele jeito especial que você, que é um recepcionista treinado já, né, que já tem habilidade para conversar e para abordar as pessoas, vai ter que ter também neste momento para oferecer para essa pessoa que chega sem máscara, uma máscara para que ela possa entrar na igreja de uma forma adequada. Essa também é uma maneira de amar e de atender os nossos amigos que estão visitando e os próprios membros. Os membros, eles estarão sendo informados, né? Todos os sábados vão estar falando ali na frente sobre isso. Com certeza, existem os grupos, né, na igreja, então os recados eles são passados pelo grupo de WhatsApp, tá tudo certo, os membros vão estar sendo informados que eles precisam ir de máscaras, mas mesmo assim eles podem esquecer. Mas se nós recebermos neste momento um amigo visitando a nossa igreja, provavelmente ele não esteja pensando em ir de máscara, então nós precisamos com muito jeitinho oferecer para este amigo também a máscara, né? Para que ele possa entrar e possa estar, né, da forma adequada que nós precisamos que todas as pessoas estejam dentro da igreja. Então, fica assim, extremamente determinado que nós estamos adotando o uso de máscara para todos os participantes que estarão dentro da igreja. Todas as pessoas que estão dentro da igreja precisam estar de máscaras. E o que acontece? Você que é o recepcionista, você vai perceber todas as pessoas que vão entrar à igreja. Então, você precisa estar atento para não deixar nenhuma pessoa entrar sem máscara. Outra ação que nós também nunca tivemos, né, na nossa prática enquanto recepcionista é um termômetro, não é?
Nós nunca pensamos em ter um termômetro na nossa igreja, mas agora é muito importante e nós estamos recomendando que esse termômetro digital possa ser adquirido para todas as equipes de recepção, para que as pessoas possam aferir a temperatura antes de entrarem na igreja. É muito importante que ao você que é recepcionista, você que vai fazer essa aferição, que você mantenha distância dessa pessoa, que você estique o máximo o seu braço para que você não esteja perto. Outra coisa também extremamente importante, que neste momento você não converse de forma alguma com a pessoa. Então, vai ser agora, neste novo momento, uma recepção extremamente silenciosa, porque quanto menos nós falarmos, melhor, né? Então, é muito importante que as igrejas consigam, né, esse termômetro e que vocês façam uso. Então, também neste momento que vocês possam estar mantendo a distância necessária para que não haja contato, né? O que a gente quer neste momento é que o contato seja o mínimo possível. Bom, o limite aceitável de temperatura para entrar na igreja é até 37,5 graus. Por quê? A partir disso já é considerado febre. Então, neste momento, é um momento que você, mais uma vez, precisa usar a sua habilidade, o seu jeito especial enquanto recepcionista, para conversar, para explicar se uma pessoa estiver com a temperatura elevada, que ela não pode estar entrando à igreja. Por quê? Todos nós precisamos praticar a responsabilidade social. Nós temos que nos preocupar não apenas com a nossa saúde, mas com a saúde do próximo. Então, é muito importante que você possa ter uma habilidade para explicar isso para as pessoas. E você também precisa saber, né, deste detalhe. A professora Verli fez uma pergunta extremamente importante ao Dr. Dorival. Se uma pessoa teve febre, tomou antitérmico, ela deve ir à igreja? Ela não deve ir à igreja. É claro que você não vai saber. Você não tem ideia que a pessoa tomou esse antitérmico, não tem como você saber. Mas nós precisamos falar isso para as pessoas, para que todas as pessoas possam praticar a responsabilidade social. Pensar no outro, né? Porque se você está com antitérmico, naquele momento você não sabe ainda o que você tem, certo? A sua temperatura não está elevada, mas você pode estar doente, até mesmo infectado. Então, é muito importante que a gente saiba sobre este detalhe, que a gente repasse também para as outras pessoas. Os recepcionistas, eles precisam verificar se todos estão fazendo uso do álcool em gel antes de entrarem na igreja. Está sendo pedido que as igrejas possam estar colocando os dispensers de álcool em gel, né, em algum lugar que seja acessível para as pessoas, ou então, quem não for colocar os dispensers nas paredes para serem usados, vão colocar os frascos em cima de uma mesa da recepção, e cada pessoa que chega, a própria pessoa, ela vai colocar o álcool na sua mão e ela vai, então, fazer a higienização das suas mãos. Isso é extremamente importante que um recepcionista esteja ali observando, né? Observando se a pessoa está de máscara, observando se a pessoa passou o álcool em gel antes de entrar na igreja. Todo o cuidado neste momento é extremamente importante. E não é preciosismo da nossa parte, é realmente uma forma de estar cuidando e estar prevenindo os nossos irmãos de serem infectados. Então, é muito importante todos esses protocolos e essas ações que nós estamos passando. Em algumas igrejas, as pessoas perguntam se seria importante que um próprio recepcionista estivesse colocando o álcool em gel nas mãos das pessoas. Essa prática não é a correta e não deve ser usada na sua igreja. Por quê? Se você for colocar álcool em gel na mão de uma pessoa, você vai estar perto dela, né? Vai estar tendo um contato maior e você não precisa ter este contato neste momento com nenhuma pessoa. Quanto mais distantes
as pessoas estiverem uma das outras, melhor. Então, o distanciamento social, ele é extremamente importante neste momento, mesmo estando voltando para a igreja. É triste, dói o nosso coração, mas é a verdade e é a realidade que nós estamos vivendo neste momento. Então, nós precisamos fazer o nosso máximo enquanto recepcionistas e também conversando, explicando para aquelas pessoas que não estão entendendo algumas posturas que estão sendo adotadas neste momento. Mas é claro que com o jeitinho e com o tempo, todas as pessoas vão se adaptando, né? Nós não temos dúvidas disso. Então, vocês que estão aí, né, à frente da recepção, vocês podem estar usando os materiais que já estão sendo preparados para esse suporte, né? Em relação ao retorno da igreja. Eu não vejo necessidade de vocês estarem fazendo nenhum tipo de material para gastar dinheiro neste momento. Então, vamos usar os materiais virtuais, né? Vamos mandar mensagens através do WhatsApp, vamos estar usando o material de vídeo que já está disponível, nós já temos alguns vídeos que foram feitos e nós podemos passar no momento da comunicação, isso é muito importante. Então, quanto mais as pessoas estiverem recebendo orientações e instruções para este momento, é melhor. É muito importante que todos estejam vivendo neste clima de uma forma unida, né? É muito importante isso. E a comunicação vai dar conta de fazer essa união entre os nossos irmãos neste momento onde nós vamos estar voltando para a nossa igreja. Uma coisa extremamente importante e muito difícil para nós que somos latinos, que gostamos de um cumprimento, de um abraço, de um aperto de mão, nós que somos mulheres, né, os 2 beijinhos, como é difícil você cumprimentar uma amiga, né, sem dar 1 ou 2 beijos. Mas agora nós estamos pedindo, né, para que não, para evitar e na realidade para que não exista mesmo nenhum cumprimento que envolva contato físico, nem mesmo aquele toque de cotovelo, porque agora virou, né, a nova moda de cumprimento, as pessoas dão aquele toquezinho no cotovelo, ali no pé, mas é importante que não haja esse tipo de cumprimento. Por quê? Você não sabe, né, se essa pessoa que chegou à igreja, se ela veio de ônibus, onde foi que ela encostou no ponto do ônibus, onde ela teve contato, e nós não podemos ter este tipo de contato, então. De verdade, a nossa recepção, o nosso cumprimento, ele vai ser pelo olhar. Então, nós precisamos estar preparados para este momento. E vocês, queridos, que estão ali à frente da igreja, vocês são peças fundamentais para este retorno. Porque eu sei, né, que há muitos anos que nós estamos falando sobre o acolhimento, o abraço, a forma de receber tão calorosa, que faz parte da Igreja Adventista, mas neste momento, todo este carinho, todo este amor vai ter que ser totalmente direcionado e mostrado através apenas do nosso olhar. Nós vamos ter, então, que ter um jeitinho também especial para que as pessoas possam chegar e possam entender que nós não vamos estender a mão, que nós não vamos dar um toque através do nosso cotovelo. E aos poucos, com certeza, todos irão acostumar, não é? Mas isso é para o bem de todos nós. Muito bem, se na sua recepção, ali na sua igreja, você tem uma mesa de apoio, antes de você começar o seu trabalho, essa mesa deverá ser limpa com álcool. Isso é muito importante, limpar a mesa antes de começar. E ao terminar o seu trabalho, você também deve limpar a sua mesa. Nessa mesa não deve ter muitos materiais, mas um pouco, algumas coisas, né, nós precisamos ter na mesa da recepção. Então, por isso é muito importante você manter essa higienização na mesa, onde alguma pessoa, sem querer, pode colocar a mão. E vocês viram o que o Dr. Dorival falou, né? Essas superfícies, elas são extremamente perigosas para que o vírus esteja ali.
e a pessoa possa ser infectada. Então, nós vamos fazer todo o possível para que isso não aconteça dentro da nossa igreja de forma alguma. Muito bem. Ao você receber um amigo visitante, o recepcionista ele vai entregar o cartão que é preparado para os amigos. Depois que eu não estiver mais compartilhando a minha tela, eu vou relembrá-los, né, daquele cartão que a gente usa muito, que é aquele cartãozinho azul, que está escrito Bem-vindo à Casa de Deus, né, que ele é picotado. A gente deixa ali em cima da mesa, eles vão levar para dentro da igreja, daí eles vão preencher e na volta eles vão colocar em uma caixinha. Então, se você não tem ainda esse recipiente, essa caixa para receber esse cartão com o contato do amigo visitante, é importante que você providencie já para que neste retorno você já esteja com este material pronto, preparado, para que você não precisa ficar recebendo, né, este contato da mão do amigo visitante, deixa ali dentro da caixinha. Depois você vai estar, então, passando para suas anotações os dados do nosso amigo visitante. Mas é importante que tenha tanto o cartão ali em cima da mesa para que ele pegue e também essa caixa onde ele vai depositar o cartão que ele preencheu. Ao receber o amigo visitante, então, o recepcionista, ele vai entregar esse cartão que foi preparado, depois eles vão preencher, vão destacar e na saída eles vão colocar, então, a parte preenchida na caixa ou no recipiente que você deixou preparado para ele. Então, é muito importante que você não esqueça desse detalhe neste momento, né? De, mesmo estando com todos esses cuidados, de deixar passar um amigo na igreja sem ter pego os contatos dele. Isso para nós é algo extremamente importante, é uma ação que nós não podemos deixar passar, né? Porque faz parte daquilo que o recepcionista deve fazer a cada sábado ou a cada reunião. Recolher os dados das pessoas que estão visitando, que estão conhecendo a nossa igreja. Então, mesmo neste momento, você precisa estar pronto e preparado para que essa ação seja eficaz e que ela aconteça. Muito bem. Aí, o recepcionista de contato, ele vai ter algo a ser feito mesmo neste momento, né? Ele, depois que você recebeu, que vocês receberam os contatos dos amigos, ele vai então fazer o que ele já estava acostumado a fazer. Vai fazer as ligações telefônicas, vai mandar um WhatsApp ou vai mandar um e-mail, né? Vocês já têm essas ações planejadas, vocês já sabem o que é que vocês fazem na recepção de vocês. O importante é que este amigo que visitou a nossa igreja, mesmo neste momento de pandemia, mesmo neste momento onde tem poucas pessoas na igreja, ele receba o carinho e o acolhimento através da equipe de recepção, ok? Muito bem. Um detalhe importante que talvez você vá falar agora, poxa, mas isso não tem a ver com a equipe de recepção. Mas como tem a ver com o ambiente que você fica, é muito importante que você também tenha este esclarecimento. Os capachos das portas da igreja, eles devem estar embebidos com uma mistura de de água e de cloro, para que as pessoas possam estar fazendo uma higienização nos seus pés. Isso é muito importante porque vocês sabem que as pessoas vêm de diversos lugares e é importante que os nossos sapatos sejam higienizados ao entrarmos na igreja. Por quê? Alguns pastores provavelmente vão adotar o costume, neste momento, nesta volta, de não estarem ajoelhando ali na igreja. Pode ser que alguns pastores vão ter essa atitude, não sei. Mas vamos supor que ninguém ajoelhe na igreja, mas se cair uma Bíblia no chão, se cair uma caneta, não é? Você vai levantar, você vai abaixar para pegar. E ali, se os seus sapatos foram higienizados antes de você entrar ali na igreja, é muito
tranquilo você poder pegar algo que caiu no chão. Então, é super importante. Agora, se a igreja for manter aquilo que nós já fazemos, né, desde sempre, que é se ajoelhar, é mais importante ainda que essa atitude aconteça ali na sua igreja. Por quê? Muitas pessoas ajoelham e quando vão levantar, não conseguem levantar se não colocam as mãos no chão. Isso é bem difícil neste momento, né? Não deveria acontecer, mas infelizmente vai acontecer se a pessoa precisar desse apoio, não é? Então, por isso que é importante a gente estar recomendando que exista ali na igreja, antes de chegar na porta de entrada da igreja, este capacho, um tapete, como é que você queira, né, utilizar na sua igreja esse tapete, esse capacho, para que as pessoas limpem o pé com essa mistura de álcool e cloro. E daí, um pouquinho antes de chegar na igreja, um tapete deve estar seco ali para que as pessoas possam, então, tirar o excesso do cloro, porque, de repente, né, pode estragar o piso da igreja, se a igreja tiver carpete, né, existem vários tipos de pisos diferentes. Então, passa primeiro o pé naquela bebida, naquela água com álcool ou cloro, e depois passa, então, o pé em um pano, em um tapete seco. Bom, outra coisa extremamente importante é o distanciamento. Neste momento, as famílias, é claro, elas podem ocupar o mesmo banco, porém, uma outra família precisa estar 1,5 metro a 2 metros de distância uma família da outra. Isso não vai ser simples, não vai ser fácil, mas é extremamente necessário esse distanciamento dentro da igreja. Agora, é uma coisa extremamente importante, né? Nós sabermos quem são as pessoas que fazem parte do grupo de risco e quem é, então, que vai comunicar essas pessoas, né, que elas não devem voltar à igreja, não devem voltar aos cultos ainda. Essas pessoas são os idosos, são aquelas pessoas que têm problemas respiratórios, problemas renal, cardíacos, pessoas que têm baixa imunidade, as gestantes, os diabéticos, as pessoas que fazem quimioterapia, as pessoas hipertensas. Vamos voltar aqui um pouquinho. São essas as pessoas que não devem voltar neste momento para a igreja. E agora vem uma parte que é um pouco assim triste de dizer, né? Mas se você que é líder da recepção e faz parte deste grupo de pessoas, você também não vai poder voltar à igreja. Então, é muito importante que você já saiba quem vai ser a pessoa da sua equipe que vai estar ali à frente da igreja para te substituir neste momento. Mas isso não significa que você vai deixar de ser o líder da recepção, porque um líder, ele lidera mesmo não estando presente. Então, é muito importante você ter essa noção. Mesmo você não estando presente, você continua sendo líder, você continua liderando, você continua fazendo as reuniões com a sua equipe, ajudando nesses protocolos agora, entendeu? Mas você também precisa se prevenir neste momento, né? E nós temos muitos líderes de recepção que são idosos. E, de repente, dentro dos líderes da nossa associação, nós temos também algumas pessoas que têm alguns problemas como esses que vocês estão vendo aqui na tela neste momento. Então, essas pessoas não devem voltar para a linha de frente, para a ação ali na frente da igreja. Mas dentro de uma equipe de recepção, nós sabemos muito bem que existem muitas coisas a serem feitas, mesmo você não estando atuando ali. O recepcionista de contato, o recepcionista que vai estar orando para que o trabalho possa estar acontecendo, não é? Aqueles que vão estar ligando, mantendo contato com os nossos amigos que foram à igreja. Existem muitas coisas a serem feitas, mesmo você não estando ali na frente da igreja.
Mas não se esqueça que mesmo fazendo parte da equipe de recepção, se você fizer parte do grupo de risco, infelizmente, neste momento, você não pode voltar, até a segunda ordem, né? É uma pena, mas é uma verdade, né? Bom, uma coisa que nós estamos orientando é que as igrejas tenham um lugar demarcado com fita zebrada para que, se por um acaso algum idoso for à igreja, mesmo que ele seja orientado a não ir, que ele possa estar sentado num lugar bem distante das outras pessoas. Então, você, com muita habilidade, vai conduzir esse idoso para aquele lugarzinho que foi reservado para ele e vai pedir para que ele não volte no próximo culto, para que ele continue assistindo os cultos através da sua casa, porque é muito mais seguro para ele. Então, este vai ser um momento também que você precisa ter muita habilidade para conversar com este idoso que chegar até a sua igreja, né? Isso vai acontecer, a gente já sabe disso. Outra coisa que nós estamos aqui para facilitar, né, essa ação até mesmo dos recepcionistas é que possam ser colocadas fitas zebradas nas laterais dos bancos para delimitar os espaços que as pessoas poderão ocupar. Isso vai ajudar muito você, porque se chegar um amigo na igreja, você vai conduzir este amigo até um lugar para que ele possa estar sentado, para que ele possa ocupar este lugar. Você então já vai ali visualizar onde você vai poder colocar essa pessoa. Então, é muito importante que as igrejas já tenham feito essa demarcação nos bancos para facilitar o trabalho dos recepcionistas e também dos irmãos que vão estar chegando, né? A igreja, então, eles já vão visualizar onde é que eles podem sentar. Tudo isso está sendo feito para facilitar o trabalho e também para cuidar da saúde de todos. As janelas, elas devem permanecer abertas durante as reuniões para que haja uma boa ventilação. Como os recepcionistas são os primeiros que chegam, é claro que não custa dar uma olhada se todas as janelas já estão abertas e também, de repente, estar vendo, né, se elas continuam abertas. Isso é muito importante. A ventilação durante as nossas reuniões, elas serão extremamente necessárias. Muito bem. Nós não vamos mais poder usar os bebedouros da nossa igreja. Nós devemos lacrar os bebedouros. A igreja que tiver possibilidade, ela pode oferecer água para os membros. Mas eu sei que isso não é possível em todas as igrejas. Muitas igrejas não têm condições de oferecer água para todos os membros. Então, é importante que seja falado lá na frente que aquela pessoa que não consegue ficar 1 ou 2 horas sem beber água, para que ela traga a sua água, porque os bebedouros não poderão ser usados neste momento, certo? Eles serão lacrados e é muito importante que isso aconteça nas igrejas. Então, como os recepcionistas, eles circulam nas igrejas, não é? Nós estamos fazendo com que vocês saibam deste protocolo também. Bom, isso também não tem a ver diretamente, né, com vocês, mas é algo muito importante. Nos banheiros, não ter mais aquelas toalhas de tecido, isso é muito comum nas igrejas, vocês sabem bem disso, né? Nem aquelas toalhas de tecido e muito menos o sabonete em barra. Então, agora nós vamos ter o sabonete líquido e também toalhas de papel, né? E toda a limpeza que vai ter que ser feita, mas isso a gente não vai falar, né? Porque não pertence à ação dos recepcionistas. Bom, aqui a gente continua ainda falando, né, sobre a limpeza dos banheiros. E, queridos, é extremamente importante cumprir todos os cuidados sanitários referentes à pandemia em todos os ambientes da igreja, especialmente onde há maior circulação de pessoas. E aí vai a pergunta, né? Onde há maior circulação de pessoas? É na recepção. Então, é neste lugar onde todos os protocolos devem ser cumpridos com muito cuidado, com muito...
com muita atenção, porque se existe algo que neste momento é extremamente importante, é a nossa responsabilidade social. Nós estamos ali na igreja neste momento, mas nós queremos que todos que estejam ali juntamente conosco possam estar saudáveis e se mantenham saudáveis, não é? Então, é muito importante neste momento o distanciamento social ainda. Nós sabemos o quanto é gostoso ficar conversando ali na porta da igreja, mas nós vamos pedir para que isso não aconteça. Então, é extremamente importante o uso das máscaras. Nós vamos pedir, né, com todo o nosso jeitinho, cuidado para que todas as pessoas estejam com as suas máscaras, e também, extremamente importante, o uso do álcool em gel. Esses 3 últimos procedimentos que eu disse, eles são imprescindíveis para este momento. E é muito importante você saber que ao você colocar a sua máscara, você precisa higienizar a sua mão antes de colocá-la, e também você precisa higienizar a sua mão com álcool em gel antes de tirá-la. É extremamente importante você saber disso. Neste momento, eu vou, então, voltar aqui à minha tela para a gente terminar a nossa conversa. Muito bem. Eu espero que tenha sido claro, né? Todos esses protocolos, que vocês possam ter entendido, mas tudo isso está sendo feito para que essa volta seja uma volta com muita responsabilidade por parte de todas as pessoas que estarão indo à igreja e principalmente de nós que estamos ocupando um cargo de liderança. Então, é extremamente importante que vocês possam estar revisando esses protocolos, que vocês possam estar passando esses protocolos às pessoas que fazem parte da sua equipe, e conforme o tempo for passando, vocês podem ter a certeza que vocês vão estar extremamente adaptados a este novo momento, que a gente espera que não demore muito a passar. Mas, se demorar, nós vamos, com o tempo, ter que mudar alguns protocolos, é claro, tirar alguns, acrescentar outros, porque nós estamos passando por uma transformação dessa pandemia. Vocês sabem muito bem disso. Então, o importante é que a gente esteja aberto para este momento, para essas mudanças, e eu tenho a certeza que fazendo a nossa parte, nós vamos estar cumprindo com a responsabilidade social que nos cabe, e também através da nossa postura, nós estaremos ensinando os nossos membros e também os nossos amigos em relação a como se comportar e se manterem saudáveis dentro da nossa igreja, e tendo, então, assim, essas posturas corretas que nós estamos orientando. Eu não sei se tem alguma dúvida, se vocês querem fazer alguma pergunta, não sei, professora Verli, o que você pensa, mas neste momento são esses os protocolos para recepção. Assim, né, queridos, não esqueçam que os protocolos para a volta da igreja, eles são extremamente maiores, longos e extensos em relação àquilo que nós falamos, mas esses têm a ver com a ação dos recepcionistas. Perfeito, professora Thelma, muito obrigada, querida, realmente é isso mesmo, todos os pastores, né, estão com os protocolos em mãos, eles têm tudo ali direitinho, nós temos tido reuniões frequentes aqui com a nossa administração, junto com todos os pastores, temos recebido os médicos, infectologistas, não é, para que todas as dúvidas sejam sanadas, e eles têm recebido todas as orientações que são necessárias, vários protocolos já foram disponibilizados, eles têm em mãos. É importante que vocês, né, da recepção, conheçam, né, todos esses protocolos, porque se tiver alguém da vigilância sanitária, alguém que vai fazer alguma vistoria na igreja, quando vê que a igreja está aberta, então você precisa se manter calmo, confiante, na certeza de que vocês estão tomando todas as medidas que são necessárias, mostrar para essas pessoas, não é? Como é que está sendo feito, todas as condições que vocês têm, para que eles possam realmente ver
que nós estamos cumprindo tudo aquilo que é exigido para que nós tenhamos ali uma reunião com toda a segurança possível. Foi feita uma pergunta aqui, professora Thelma, em relação aos microfones. Né? Você quer falar dos microfones? Eu quero. Eu quero muito falar dos microfones, porque isso é algo extremamente importante. Eu não coloquei no nosso protocolo, porque não é o recepcionista que cuida disso, mas é muito importante que vocês saibam. Neste momento, os microfones, que são os nossos aliados, né, para o culto acontecer de uma forma maravilhosa, nós precisamos muito deles. Eles são, assim, altamente contagiosos nesse momento. Eles precisam ser extremamente cuidados e, de preferência, que a igreja possa estar providenciando um pedestal para que o microfone possa ser usado. Porque passar de mão em mão esse microfone, e nós sabemos que muitas pessoas chegam quase a encostar o microfone na boca, vocês sabem muito bem disso. Né? Então, o microfone é um objeto, neste momento, altamente contagioso. E é importante, então, que, na realidade, tenha todo o cuidado possível ao manusear o microfone. E, de preferência, que ninguém coloque a mão nele. Que tenha um pedestal, 1 ou 2 ou 3, dependendo do tamanho da igreja, para que as pessoas só cheguem perto sem colocar a mão e, principalmente, sem encostar a boca. Sim, se por acaso, né, não tiver esse pedestal enquanto não tem, né, uma coisa que pode ser feita é você cobrir com filme, não é? Foi que aquela doutora Nani falou para a gente, não foi, Thelma? Sim, papel filme, né? O Magipac. Isso, passar o filme, isso, o Magipac ali no microfone, tá? Mas tem que haver uma limpeza com álcool, né, a 70, fazer desinfecção para passar de uma mão para outra. Então, é bem complicado. O que a gente vê é que as pessoas esquecem e compartilham o microfone. Né? Então, assim, de preferência, a gente ter vários microfones, um para cada pessoa, de repente, que for, né, falar ali. E se não tiver, tem que realmente deixar no pedestal, porque cada um deve usar individualmente esse microfone previamente desinfetado, né? Para que não haja, então, a transmissão do vírus através desse contato. Uma outra coisa que eu percebi que as pessoas estão muito preocupadas são com as crianças, né? Se essas crianças, como é que vai fazer na igreja, se elas vão voltar para a igreja, se não vão voltar, como é que são as classes dos infantis. Elas estão perguntando isso também. Você quer falar alguma coisinha sobre isso? Então, infelizmente, as crianças não deveriam voltar neste momento para a igreja, né? Nós, como a professora Verli falou, nós tivemos uma palestra com uma infectologista e ela deixou muito claro, e nós já sabemos disso, que as crianças, elas são assintomáticas. Isso é um problema seríssimo. Então, seria muito importante que neste momento, principalmente neste começo, né, que elas não voltem. Mas se voltarem, tudo precisa ser feito com muito cuidado para com as crianças também nos departamentos infantis, né? Vai ter que ter esse distanciamento também, né? Então, as classes infantis, no momento, acho que elas estão suspensas, né? Porque a gente não consegue controlar os pequenininhos, segurá-los nas cadeirinhas, né? Manter a distância. Então, o que a gente precisa fazer com as crianças que forem para a igreja, elas vão ficar com os pais. Elas não podem ficar sozinhas no ambiente, porque elas não conseguem se controlar ainda, de não tocar no coleguinha, né? De não pegar, compartilhar, às vezes, um brinquedo. Então, a criança que for para a igreja tem que ficar sentada na igreja com os seus pais e os pais ficarem responsáveis por elas, para que elas não caminhem, para que elas não transitem pela igreja, porque elas realmente ainda não têm condições de se comportarem, né, de maneira adequada nesse momento especial que nós estamos passando. Então, as classes estão suspensas dos infantis e as crianças na igreja ao lado dos pais, sem poder andar livremente, não é, por qualquer uma das partes da igreja.
E uma coisa que é importante também, né, professora, quando termina o programa, as pessoas precisam sair da igreja rapidinho, dar um tchau e já ir para casa, não é para ficar ali conversando, né? Como a gente gosta, fazendo rodinhas, não é? Compartilhando ali algum assunto, a gente tem que ir para casa rapidinho, né? Eu não sei, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O pessoal está falando, ai, tadinha das crianças, né? Elas vão estar pagando caro aí nessa pandemia. Realmente é difícil, né? Mas a gente tem que cuidar delas, porque elas são inocentes, elas ainda não têm controle, né? Nós que somos adultos, se a gente não se policiar, a gente acaba cometendo algumas coisas que não é, corretas. Então, essa questão do microfone, eu tenho visto, apesar da gente já ter falado e orientado, às vezes quando a gente vai assistir um programa, ou mesmo uma reunião, a gente esquece, porque isso não está no automático para a gente ainda, não é? Então, a gente tem que estar ali se policiando, se lembrando desse cuidado que a gente tem que ter em relação aos microfones. Mas eu acho que é isso, professor, eu acho que você já falou bastante, assim, com detalhes, né? Aquilo que é o mais importante. Eles já fizeram várias perguntas aqui, todos os nossos amigos, irmãos aqui da igreja. Enquanto você estava falando, eles estavam perguntando, e eu fui tentando ali sanar já algumas dúvidas, né? Que eles tiveram. E eu acho que não temos mais perguntas. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar mais alguma. Não, só estão comentando que é isso mesmo. Alguém perguntou aqui os dízimos, como é que nós iremos fazer? A gente não pode passar a salva, né? Não pode compartilhar, né, professora? Como é que a gente vai fazer essa questão? Você quer falar com ele um pouquinho? Olha, cada igreja vai ter assim que encontrar a sua forma mais adequada, mas nós queremos falar sobre duas ações que podem ser feitas. Primeiro, nós podemos intensificar o 7Me, né? O 7Me é uma forma extremamente segura de você dar o seu dízimo e a sua oferta. E outra coisa que pode ser feita, algumas igrejas já têm essa salva dessa forma. Vocês talvez vão se lembrar, né? Antigamente era muito comum isso acontecer, onde tinha a salva e tinha um cabo conectado ali naquele saquinho, que parecia aquele coador de café, né? Vamos dizer assim. E daí tinha aquele cabo, então o diácono alcançava a salva onde nenhuma pessoa colocava a mão. Mesmo agora, existem igrejas que que ainda têm esse tipo de salva. Mas, infelizmente, a maioria das igrejas tem aquele recipiente que é passado de mão em mão. Então, isso não pode mais acontecer neste momento. Então, é bem importante que esteja tendo alguma atitude em relação às salvas também, né? Para que elas possam ser seguras neste momento de recolher a oferta. O 7Me seria aquilo que a gente mais pode usar com segurança, e eu acho que agora chegou o momento mesmo de intensificar o 7Me para que a gente possa fazer da nossa casa, né, a nossa devolução tranquila e de uma forma extremamente segura. Mas a gente sabe que tem muitos idosos, tem alguns irmãos que têm dificuldade, né, em devolver os dízimos e as ofertas através do 7Me. Então, eu acho que quem não puder fazer esse tipo de salva que eu estou falando, pode acontecer um outro recipiente, ter um outro recipiente dentro da igreja, a própria pessoa ir até ali depositar a sua oferta. Alguma coisa vai ter que acontecer de forma assim diferente para que a salva não fique passando de mãos em mãos. Eu acho que o importante nesse momento é a pessoa ter a certeza de que a salva não vai poder ficar passando. É o mais importante de tudo, né? Então, precisa ser feita alguma coisa diferente. Parece que não, né, professora Verli, mas são muitas coisas que vão mudar, né, ao voltarmos para a igreja nesse momento. E as dúvidas realmente vão surgindo, conforme você está lá, não é? No dia a dia ali, nas reuniões, é que se surgem as dúvidas. Por isso que aquelas igrejas que já foram abertas, né, elas já estão conseguindo sanar algumas dificuldades,
e estão sendo exemplo até para a gente poder verificar e detectar talvez alguma coisa que não está sendo feita tão bem, para a gente poder corrigir, né? Todos estamos aprendendo, queremos todos fazer o melhor, e eu estou vendo aqui uma sugestão da oferta, é você deixar um recipiente em algum local da igreja, para que as pessoas só vão lá e colocam a oferta, não fique passando, né? Algum lugar na igreja onde você possa estar colocando ali o seu envelope do dízimo e tudo mais. Mas o ideal realmente é estar usando aí o Serve em Mim. Outra coisa que estão discutindo bastante aqui quanto ao uso de luvas, né? Nós fizemos essa pergunta para uma infectologista que tem nos dado bastante apoio e orientação, e ela disse que o uso da luva não é bom para a gente estar fazendo, porque as pessoas não sabem manipular direito como calçar e retirar essas luvas. O ideal é você realmente estar lavando as mãos ou fazendo a limpeza, a desinfecção das mãos com o álcool gel, né? Então, você toda hora tendo o álcool gel ali disponível, você está limpando, não é, a sua mão, fazendo todo o movimento de mãos, dorso, entre os dedos, né? O polegar, aqui a parte dos dígitos aqui do dedo, a pontinha dos dedos, não é? Então, tem que fazer tudo muito direitinho. A gente tem alguns cartazes com orientações que a gente pode ajudar, está disponibilizando para ter, né, na igreja, saber como fazer. Não é para secar aquele álcool em algum lugar, tem que esperar ele absorver e secar, não é? Espontaneamente das mãos, tá bom? Mas então o uso de luva não é adequado, não é o ideal, não é o melhor, embora muitas pessoas acham, né, que é. Mas o melhor é você ter as mãos ali prontas a serem limpas, lavadas, desinfetadas, né? Sabão, água e o álcool gel. O que mais que a gente tem aqui? Estão preocupados se começar a ultrapassar o número de membros nas igrejas, né? Isso daí a gente vai ter que fazer um controle muito grande, né? Pelo que eu tenho visto e acompanhado já alguns pastores, né? Que já tiveram a oportunidade de reabrir a igreja, eles fazem uma lista e se liga para as pessoas, né? Pedem para elas confirmarem a presença, então tem um número certo de membros por conta do distanciamento que tem que ter nos bancos, né, das igrejas. Então, esse controle tem que ser realmente rigoroso, porque isso é segurança, né? É segurança para todas as pessoas. A gente chama isso de o quê? Uma responsabilidade social. A gente tem essa responsabilidade com o outro, né? Então, além da gente não se contaminar, a gente está cuidando para que o outro também não se contamine. Então, a gente tem que cuidar com essa questão e seguir realmente a escala que for feita de acordo com o número de membros, né, da igreja, os lugares, então vai ser feito aí o número de cultos que será necessário disponibilizar para que todos possam participar. A porcentagem que eles colocam é entre 30% e 40%, a capacidade máxima da igreja, tá? Que é permitido. Então, muitos colocam 30% e alguns falam que até 40%, né? Mas aí você vai ter que ver, então, para que a sua igreja tenha segurança nessa questão do distanciamento social dos bancos, né? O ideal seria de 1,5 metro a 2 metros, né, de distância, pelo menos 1,5 metro. O doutor Dorival já falou 1 metro hoje, né? Mas o que a gente sempre ouviu seria o quê? De 1,5 metro, pelo menos, de distância entre uma pessoa e outra. No caso dos visitantes, então, a gente precisa, assim, fazer uma reserva prévia, já contando que a gente pode ter visitantes, né? Inclusive, alguém já perguntou aqui, falando que uma pessoa, chegou um visitante na igreja, um senhor de mais de 60 anos, e ele queria participar do culto. Foi o que a professora Thelma falou, de deixar ali o banco reservado, né, Thelma? Com aquela fita zebrada, para que ele possa ter um local. Então, a gente tem que deixar também, já contando dentro dessa capacidade dos 30%, a gente ter local para que visitantes possam estar ali frequentando também e participando conosco ali durante o culto. O que mais que estão perguntando aqui? Deixa eu me ver. Eu acho que, pelo que eu consegui ver aqui,
Acho que seriam essas as perguntas. Alguns estão discutindo, reafirmando, não é? As necessidades que tem. Realmente é uma coisa nova. Todos nós estamos aprendendo, estamos aí nos adaptando, mas o que a gente tem que ter sempre a consciência de que a gente vai fazer tudo com muita segurança. Né? Nós queremos retornar à igreja, nós estamos com saudade, sentimos essa necessidade, é importante, mas tudo com muita consciência, com muita orientação e com muita segurança, para que a gente possa realmente adorar esse Deus maravilhoso que nós amamos tanto, estarmos ali com os nossos irmãos, mas durante este momento, tendo todos esses cuidados que a professora Thelma já nos colocou muito bem, né? Durante todo o nosso período aí dessa pandemia, e pelo que a infectologista falou para a gente, isso vai ainda demorar um bom tempo. Alguns falam em 1 ano, 2 anos, talvez até 3 anos, para que essa vacina possa ser realmente descoberta e preparada. Então, a gente vai ter que se readaptando, não é? Se estruturando, aprendendo a conviver com todos esses cuidados, né? Não é só na igreja, mas em todos os lugares que a gente for, né? No mercado, tem um monte de gente no mercado, você tem que estar com sua massa, você tem que estar cuidando com as mãos, você tem que estar lavando os seus produtos. Então, é o novo normal. A gente tem que se precaver, a gente tem que cuidar e fazer tudo com muita responsabilidade e segurança. Eu acho que é isso, não é? A gente vai poder estar esclarecendo depois aí mais algumas dúvidas, vocês podem estar perguntando para a gente, aquilo que a gente estiver descobrindo ainda, a gente vai atrás, né, doutor Dorival, você colocou hoje também aí à nossa disposição para estar nos auxiliando, então vocês podem procurar aí as líderes, não é? Líderes distritais do Ministério da Mulher das suas igrejas, não é? Líderes da recepção, falem aí com as meninas que elas têm todo o caminho aberto aqui comigo, mas você também, se tiver qualquer dúvida, pode nos perguntar, que nós estamos aqui à disposição para lhe responder, e aquilo que a gente não souber, nós vamos pesquisar e vamos te dar uma resposta segura para que seja feito tudo da melhor maneira possível aí na sua igreja, no seu conforto e para a sua segurança. Professora Thelma, muito obrigada, querida, foi excelente, elas aqui já fizeram os comentários, não é? Que realmente foi um conteúdo maravilhoso, que esclareceu demais, né? Muitas dúvidas, muitas faltas mesmo de informações que não tinham, de alguns detalhes que são importantes. Então, gostaria de te agradecer por ter compartilhado aqui com o nosso povo, né? Com a nossa liderança, pessoas que estão querendo fazer o seu melhor para a sua igreja, esses momentos especiais. Que Deus continue te abençoando, viu? Amém. Que você continue aí sendo essa luz e essa bênção que você tem sido para nós mulheres aqui na União Central Brasileira. Professora Thelma, você poderia orar conosco para nos despedir, então, desta reunião? Posso sim, professora Verli. Eu quero agradecer o privilégio de ter estado com vocês nesta noite. É muito bom poder ajudar, né, esclarecer as dúvidas deste momento. E vamos reafirmar a nossa fé em Deus, vamos fazer a nossa parte e temos a certeza que o Senhor vai fazer a dele. Sabemos que o nosso Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. E neste momento ele está sendo o nosso socorro, tem nos abençoado e tem nos ajudado. Eu quero desejar para vocês muito sucesso nesse retorno à igreja. Quero desejar que Deus esteja à frente dos trabalhos realizados a cada culto e que todas as coisas possam acontecer da melhor forma possível e que vocês sintam-se felizes por estarem trabalhando para a honra e glória de Deus e que neste momento, né, deste novo momento onde nós estamos vivendo, vocês possam cumprir da melhor forma possível todos esses protocolos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, abençoar cada igreja. E também desejo mesmo a você, Verli, à frente deste ministério tão importante,
Que Deus possa estar te abençoando, te capacitando a cada dia. Bem como ao pastor Erlon também, que é o líder dessa grande associação. Que Deus continue com você, pastor, te capacitando, te ajudando e abençoando, né? Para que juntos nós possamos cumprir a nossa missão aqui neste mundo. Nós temos a certeza que em breve tudo isso vai passar, nós vamos poder viver num lugar tranquilo, né? Num lugar de paz, de amor, e vai ser muito bom quando esse dia chegar. Mas nós temos uma caminhada, então precisamos fazer a nossa parte da melhor forma possível. Vamos orar então para terminarmos a nossa reunião? Querido Deus, querido Pai, nós queremos te agradecer muitíssimo por esses momentos que passamos aqui, nos preparando, Senhor, para te servir melhor e também para servir melhor os membros e os nossos amigos que chegam a cada reunião na nossa igreja. Querido Deus, eu quero pedir uma bênção toda especial a este grupo de irmãos tão especiais da nossa igreja, que são os recepcionistas, que fazem com tanto carinho a cada sábado, a cada quarta, domingo, a recepção da igreja. O Senhor sabe o amor que eles têm, o carinho que eles têm ao receber, ao acolher cada pessoa que chega. Que o Senhor possa abençoá-los, Senhor, neste momento, que o Senhor possa capacitá-los e que eles possam ter a inspiração do Espírito Santo a cada dia, quando eles forem atuar ali na frente da igreja, para que eles possam fazer o melhor, da melhor forma possível, e que tudo, Senhor, aconteça dentro da normalidade daquilo que nós estamos propondo, e que, com a Tua bênção, nós possamos fazer a nossa parte e que possamos ser promotores de saúde na nossa igreja. Cuide desses irmãos queridos, abençoe cada equipe de recepção, abençoe cada igreja, esteja à nossa frente, que os anjos possam estar sempre participando da recepção de cada igreja e que mesmo neste momento, cada irmão, cada visitante que chegar possam sentir-se acolhidos, abraçados e que nós possamos continuar cumprindo com o propósito da recepção, que é ter em cada igreja e transformar cada igreja em uma igreja acolhedora. Que o Senhor nos ajude para isso neste momento também. Também peço que o Senhor possa abençoar cada um em relação às suas necessidades pessoais, familiares, possa estar com cada pessoa neste momento, dando a bênção que cada um precisa. Entregar tudo, Senhor, em Tuas mãos e o fazemos em nome do nosso querido e amado Salvador Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite para todos. Muito obrigada, professora Thelma. E nós vamos dizendo, então, o nosso adeus para vocês. Foi muito bom estar aqui reunidos com vocês. Fiquei muito feliz com a presença, a participação intensa de vocês ali com as suas perguntas, as suas colocações. Talvez nem todas as perguntas foram respondidas neste momento, mas nós estamos aqui abertos para poder estar respondendo para vocês, entendeu? Todas as suas dúvidas através aí do telefone, através do WhatsApp, através das nossas líderes distritais aí da sua igreja. Elas têm comigo ali conversado sempre, diariamente, nós falamos pelo WhatsApp, qualquer dúvida que elas tiverem, elas falam comigo, então vocês podem tirar, não é? Mais dúvidas, nós estaremos disponibilizando materiais para vocês, tudo que vocês necessitarem, a gente estará aqui para dar um apoio em tudo que for necessário, tá bom? Então, que vocês tenham uma boa noite, um bom descanso, e a gente vai se encontrar novamente aí, assim que for necessário, possível, a gente marca uma outra reunião, tá bem? Então, até o nosso próximo encontro. Uma boa noite para vocês. Pastor Erlon, quer dar um adeuzinho aqui para o pessoal também? Só quero agradecer. As mulheres arrebentaram, hein? Muito obrigado, professora Thelma. Como fala fácil, tranquilo. A gente aprende até coisa difícil com essa professora, viu? Ela é uma especialista, uma educadora de carreira, mas também uma educadora para preparar as meninas para o reino de Deus. E a gente se sente muito amparado com a sua espiritualidade. Você é uma mulher
que abençoa muitas vidas. Que Deus continue abençoando a você, ao pastor Elias Brenha, nesse ministério tão bonito que vocês abraçam aí, você pela união e o pastor Brenha lá no NASP. Que Deus os abençoe e a todas as meninas, que Deus cuide de vocês, muita saúde e que Deus possa sempre dar essa orientação, clarificando as informações para que a gente possa ter os nossos cultos dentro dos protocolos. E, Verli, você já mandou aquele protocolo que a gente fez aqui para elas, não mandou? Que a gente, são várias páginas, para elas terem também, eu acho que é bem interessante, para reforçar todos esses ensinamentos maravilhosos que a gente teve hoje. Um grande abraço a todas essas líderes do coração de Deus. Boa noite, bom descanso. Tchau, tchau para vocês, então, meninas e meninos que estiveram aqui conosco, tá bom? Uma boa noite, um bom descanso e até qualquer hora. Tchau, tchau.